Para começar a esculpir, como falam, existem dois tipos de talento. Aquele que você nasce com ele e o talento adquirido. Então, mesmo quem acha que não tem talento, o talento ele pode ser adquirido com técnicas, com fundamentos, pode extrair de você a habilidade necessária para você compor uma peça. Não precisa pré-requisito para iniciar na escultura. Tem que ser feito um trabalho didático, de forma passo a passo, e você vai poder chegar nesse nível aqui. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre ferramentas, tá? Vou mostrar alguma das ferramentas aqui, tá? E como utilizar, para que serve cada uma delas, certo? Então, ó, a primeira que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta de looping, que é um arame em forma de arco, né? Fazendo um seio. Então, ó, um lado um pouco maior, outro lado um pouco menorzinho, certo? Então, essa ferramenta ela é utilizada quando a gente quer escavar, a gente quer cavar, fazer um baixo relevo, então a gente utiliza ela, certo? Para retirar material, ó. Certo? Então é uma ferramenta que a gente utiliza quando a gente quer escavar, certo? Próxima ferramenta. Você consegue enxergar que ela tem uns dentinhos aqui, ó, na ponta, tá? Então essa ferramenta é uma ferramenta de planos, tá, gente? Ela serve para fazer planos, tá? E serve também para uniformizar a sua peça, tá? A gente chama ela de rastelo, tá? Então, ó, ela serve para deixar a sua peça uniforme, ela vai nivelando, ó, toda a sua peça, deixando a superfície uniforme. Perceba que ela vai passando e vai deixando as ranhuras, tá vendo? Ela vai deixando as ranhuras. Então você utiliza ela em vários sentidos para que ela possa deixar a superfície uniforme, certo? Então você passa de um lado, passa de outro e vai deixando a superfície plana, certo? Então basicamente essa é a função dessa ferramenta aqui chamada rastelo, ok? Então é uma ferramenta que serve para uniformizar a superfície e fazer planos, né? Fazer a superfície plana, certo? Ó. Ok? As demais ferramentas, elas são na verdade variações do rastelo e da ferramenta de looping, certo? Então elas mudam no seu formato para que você possa alcançar lugares mais delicados, certo? Cantinhos, tá? Para que você possa alcançar determinado ponto da sua escultura, certo? E fazer detalhamento, ok? Então perceba que há variedade no formato da ferramenta, certo? Mas basicamente é a ferramenta de looping e o rastelo, certo? Então a diferença no formato é para que você possa alcançar lugares específicos da sua peça, certo? Por isso há essa variedade nas formas das ferramentas, certo? Aqui, ó. Consegue enxergar, certo? Então, ó, é um pequeno rastelo, certo? Então, ó, em tamanho menor, com formato diferente, ó. Mas que tem a mesma finalidade, ó, de fazer plano, de uniformizar a superfície e alcançar áreas que outras ferramentas não alcançam, certo? Então vocês vão perceber que as ferramentas vão variar de forma e tamanhos, tá, gente? Para que a gente possa alcançar todos os lugares necessários da nossa peça, certo? Também vamos ter, ó, ferramentas odontológicas. São ferramentas específicas também, quando você quer fazer detalhes muito pequenos. Percebam aqui, ó. Então, quando eu estou fazendo uma peça muito pequena e eu preciso alcançar um detalhe muito pequeno, tá? Então eu uso como recurso essas ferramentas odontológicas, que elas são muito úteis quando a gente quer fazer um detalhe muito pequeno, um detalhe refinado, certo?
Aqui, ó, uma outra aqui, ó, odontológica também, ó, certo? Então, quando a gente quer fazer um detalhe muito pequeno, essas ferramentas aqui, elas ajudam bastante, tá? Então, só algumas das ferramentas, tá, gente? Existem várias outras ferramentas para textura, tá? Existe uma variedade muito grande aí de ferramentas, tá? São ferramentas que você pode fazer em casa também, tá? Mas eu aconselho vocês a comprarem as ferramentas já prontas, ferramentas já profissionais, tá? Voltadas para a escultura mesmo, tá? Também tem as ferramentas de madeira, tá, gente? Ou de plástico. São muito utilizadas para massas frias, né? Que a gente chama de biscuit, certo? Também pode ser usada nas oil clays também, tá? Eu prefiro as de metal porque elas não grudam tanto quanto as de madeira, tá? As de madeira, quando você começa a manusear elas, a massa tende a grudar muito na madeira, né? E aí eu recomendo as ferramentas de metal, certo? Mas é isso, gente. Aqui é uma outra variedade de ferramenta, tá? Muito boa essas ferramentas aqui, ó, para fazer planos, ó, certo? Mas é isso, gente. O que vai variar as ferramentas são os formatos e os tamanhos, tá? Mas as ferramentas, elas são utilizadas quando a nossa mão não alcança mais, aí é quando a gente utiliza as ferramentas, certo? Mas o processo de esculpir é adicionar e retirar material, certo? Então as ferramentas auxiliam nesse processo de colocar e retirar material. A questão é a produtividade, galera. Se eu vou fazer uma peça grande, as massas mais indicadas para peças grandes são as massas mais macias, certo? Então, ao invés de eu perder tempo aquecendo a massa dura, eu utilizo a massa macia, pois com ela eu só preciso adicionar para poder fazer a blocagem, certo? Então eu não perco tempo tendo que aquecê-la para poder manusear, certo? Em contrapartida, as peças pequenas, as massas mais indicadas são as massas mais duras, certo? Porque vai precisar de um detalhamento bem pequenininho, você vai ter que fazer uma orelha bem pequenininha, fazer um nariz bem pequeno, o olho, certo? Então, para peças pequenas que tem um nível de detalhe muito pequeno, então precisamos de massas mais duras, certo? Para que a gente possa conseguir esculpir esses detalhes muito pequenos, certo? Então, por isso que há essa variedade nas durezas, certo? Para que você possa escolher aquela que você se sente mais confortável para trabalhar, certo? Todavia, se você vai fazer uma peça pequena, infelizmente será quase impossível você esculpir um nariz ou uma orelha em tamanho muito reduzido, certo? Mas no geral, as massas mais macias são para peças maiores, peças grandes, e as massas mais duras são para peças pequenas, ok? Então basicamente é isso, tá? Sobre as oil clays. Próximo vídeo eu vou falar sobre as ferramentas. Espero ter tirado as dúvidas de vocês aí, ok? Abraço a todos. Mas ela tem durezas diferentes, certo? Aqui também, ó, essas duas aqui, elas têm coloração parecida, porém durezas diferentes, certo? As oil clays nada mais é do que uma argila sintética, né? Uma argila feita à base de óleo e ceras, tá? É um material que ele não seca, independente do tempo, da ação do tempo que ele sofrer, ele não seca de jeito nenhum, certo? O que vai acontecer é, com o clima frio, a tendência é ela endurecer um pouco, ela ficar um pouco mais dura. E no calor, elas ficarem mais macias, tá? Mas isso é uma modulação muito pequena, uma variação muito pequena, certo? Mas, no geral, as oil clays, no frio, elas ficam duras e no calor, elas amolecem, certo? Então, diferente da argila natural, da argila de barro mesmo, né? A vantagem da oil clay é que você pode trabalhar a sua peça sem se preocupar com a ação do tempo. Eu já visto que se você fizer uma escultura na argila à base d'água, que é a argila natural, você tem que tomar uma série de cuidados com ela para que ela não trinque, para que ela não seque. Você tem que manter ela sempre úmida, tem que envolver ela com plástico para ela não perder umidade. Isso acaba aumentando a dificuldade em se trabalhar com esse material, certo? Dá para trabalhar? Dá, com certeza. Porém, você tem que tomar sérios cuidados para que sua peça não rache, que ela não venha trincar ou secar no meio do processo, certo? Então, as oil clays ela tem essa vantagem. Então, elas sempre vão permanecer
na maleabilidade que ela tiver, tá? Se ela for macia, ela vai sempre permanecer macia. Se ela for médio, vai sempre permanecer médio. E assim por diante, certo? Então, outra vantagem da oil clay é que você, ao fazer a sua peça, você pode reaproveitar a massa. Você faz um molde, faz uma réplica no que você quiser. Você pode fazer réplica em gesso, em cimento, em resina, o que você quiser, certo? O molde é feito em silicone. Então, fez a réplica, você pega a sua peça esculpida em oil clay, destrói e reaproveita fazendo uma nova peça, certo? Então, você com uma única quantidade de oil clay, você nunca mais vai precisar comprar mais massa, a não ser que você precise para fazer uma peça um pouco maior, certo? Mas ela pode ser reaproveitada, tá? Então esse é o grande lance das oil clays, tá? Então eu tenho aqui uma plastilina, que é aquela massinha de modelar infantil que a gente encontra nas escolas, né? As crianças usam para brincar, tá? Então, ó, perceba que ela é bem, ó, macia, tá? Apenas com 2 dedos aqui, ó, eu consigo amassar sem problema, tá vendo? Ó? Então ela é bem macia mesmo, tá? A próxima que eu vou mostrar, essa aqui é a plastilina. Essa aqui ela já é uma plastilina mais profissional, diferente da plastilina escolar. Então, é uma oil clay que ela já tem um pouco mais de dureza. Então, eu preciso fazer mais força para poder amassar, certo? Outro ponto positivo das oil clays é isso aqui, ó. Você mexe e ela não suja a sua mão, tá? Diferente da argila natural, onde você suja a mão o tempo todo, a oil clay não. Você manuseia ela à vontade, ó, tá? E ela não vai sujar a sua mão. Se ela for muito macia, como essa aqui escolar, tá? Ela vai grudar um pouquinho na sua mão, mas é muito pouco, tá? Comparado à argila à base da água, a argila natural, tá? Ela suja muito pouco, certo? A próxima aqui, ó, é uma clay medium. Então perceba aqui, ó, para que eu possa amassar, preciso de muito mais força para conseguir manuseá-la, certo? Então, ó, preciso de mais força para poder manuseá-la. Mas é uma massa que eu não preciso de aquecer para trabalhar com ela, certo? E quanto mais dura a oil clay, para me manusear, dependendo da dureza, eu vou precisar de um soprador térmico, um secador de cabelo, para que eu possa amolecer a massa e poder manuseá-la, certo? Então você aquece a massa, ela vai ficar bem maleável, você vai trabalhar e a maneira que ela vai secando, ela vai voltando à sua dureza de origem, certo? A quarta dureza que eu vou mostrar para vocês, ó, essa aqui é a hard, tá? Então essa aqui já é uma massa bem dura, tá? Ó, eu não consigo amassar com facilidade. Estou fazendo bastante força, certo? Então essa massa aqui, para eu trabalhar com ela, eu preciso de um soprador térmico, um secador de cabelo, um forninho de luz, tá? A gente usa muito um forninho de luz, onde a gente coloca 2 lâmpadas dentro de uma caixa, e aí essa caixa fica fechada com alguns pedaços de massa lá, e a lâmpada, como ela aquece, ela vai amolecendo a massa, né? Então ela vai manter sempre a massa molinha lá para você ir trabalhando com ela. Ou você usa o soprador térmico ou o secador de cabelo, amolece a massa e vai aplicando na estrutura e vai blocando a escultura. O campo da escultura ele é bastante vasto, então vai desde você produzir action figures para o mercado. Na parte cinematográfica você pode trabalhar com a produção de máscaras em látex. Até na parte automotiva também você pode utilizar a parte de escultura, onde você pode modelar o protótipo de um novo veículo, de um novo automóvel.